Bom dia, paz do Senhor. Minha caraça. Tava tentando dormir hoje de manhã porque a madrugada foi peleja espiritual. Quem trabalha para Jesus verdadeiramente tem peleja, gente. Quando você bota a mão no arado para fazer as coisas para Jesus, é peleja, né? Agora, olha a hora que eu vou tomar um cafezinho. Ah, mas quem prega o evangelho precisa ter uma concepção da verdade, precisa. Se você não fizer um jejum, se você não orar à madrugada, porque dar pirueta no ar até macaco dá. E mexer, gente, com obra para Jesus não é para qualquer um. E eu digo que muitas vezes as pessoas nos julgam. A madrugada, uma peleja espiritual. E eu sou daquele tipo que, quando você conhece de onde você veio, você sabe as suas raízes. Eu não posso estar odiando as pessoas porque me fizeram mal. A Bíblia diz que como eu vou ter galardão no céu, se eu amar só quem gosta de mim. Se eu amar só quem é bom para mim, só quem gosta de mim, não é galardão. Eu tenho que amar, eu tenho que tentar abrir a mente da pessoa que me odeia, que fez o mal para mim. E a palavra de Deus fala que os nossos inimigos estão dentro dos nossos, não é isso? Não sei se a palavra de vocês, a Bíblia está igual a mim. Então os irmãos de Jesus queriam parar Jesus na caminhada. Imagina se eu ando por aí falando dos meus fakes passado. Gente, isso aí é histórias de todo mundo. Todo mundo tem uma história, todo mundo. Eu sempre bato na tecla. Gente, eu não fui nada que prestasse. Eu dançava, eu joguei futebol 21 anos. Sei lá, eu não brigava com ninguém, não discutia, não saía em briga com ninguém, eu não. Os mais antigos podem dar testemunho da minha vida. Eu sempre fui alegre, eu sempre fui chamada de doidinha, porque eu abraçava todo mundo, sempre fui assim. Eu era fã do meu pai, eu ia procurar o meu pai onde ele estivesse, para mim ter o abraço do meu pai. Então era a maioria, metia o pau no nome do meu pai, era que não prestava, que era aquilo, gente. E eu nunca deixei entrar no meu coração. E eu nem sabia o que era ser evangélica. E só vai multiplicando o povo, mas as afeições do mal do coração são as mesmas. E o Senhor estava falando comigo, me corrigindo. O que galardão eu vou ganhar se eu amar só quem faz as coisas para mim, só quem me dá as coisas? Não, eu tenho é que mostrar. Serviço é para pessoa que não me ama, me odeia, já fizeram mal para mim. Eu estava vendo a reportagem da mãe que matou a filha, o pai que matou a mãe, e caiu possuído, endemoniado, e dizendo. Aí depois que o inimigo, aquele demônio, aquele espírito maligno sai deles, eles não sabem o que fizeram. A culpa é de Jesus? Não, é porque eles deram, eles serviam ao diabo. Eles deram espaço para o inimigo usar eles.
Uma pessoa cheia de Jesus vai dar espaço para o inimigo usar? Não. Ele vai orar, ele vai repreender. Agora, se eu der ouvido à voz do diabo, ó, mata aquela pessoa, eu der ouvido, eu vou matar, porque ele entrou em mim, ele pegou espaço. É isso que a palavra de Deus fala, brecha. É brecha. Ah, mas a mãe deu a criança pequena e hoje a criança está grande, ela quer ver. Ei, ela deu porque se tivesse com ela ia entrar em depressão, ia matar a criança e ela ia ser como assassina. Ela deu para quem teve cuidado criar e um dia ela ia rever. Falar mal dessas mães, desses pais, não. Fez um papel certo, não matou. Ela deu para quem tinha capacidade de criar. E tem filhos, tem irmãos que crescem com aquela coisa no coração, aquela fúria, que poderia ter feito melhor por mim, poderia ter feito... Não. Imagina. Imagina se a gente criasse um ódio da nossa mãe, porque ela também era alcoólatra, a casa era cheia de homem. E por que ela não deixou nós estudar igual os nossos parentes estudaram? Minha mãe não deixou. Com medo de nós ser estrupados, mas todo mundo ia, as filhas de todo mundo ia, só nós não. Aí ia criar esse ódio? Não. Não podemos usar o coração. Mas nós precisamos entrar no propósito de Deus. Que é um coração pior daquele que sabe que Jesus deu a vida por você, sendo pregado e não querer nada com Jesus. Filhos de Belial é filhos do mal, gente. E quando tinha guerra, Deus dava ordem de matar os filhos de Belial mesmo. Matava tudo. Deus mandou Saul exterminar um povo. Exterminar todos, não deixar um. É. E as pessoas acham que ser crente você tem que ser besta, otário. Apanhar não é isso não. Não é isso não. Ah, mas ele deu um soco na cara do irmão que ele estava endemoniado. Dá outro nele que apanha o diabo que está nele. Porque tem gente que se faz de louco para desfazer do irmão. E eu não dou confiança, não. Não dou. Quando a pessoa está demais, ele faz as coisas e acha que os outros que é errado, ele não é. Eu não quero nem amizade, eu me afasto. Para quem conhece a índole dele, sabe. Eu nunca e nem tomo ódio de ninguém por ter me ferido no passado ou ter falado algo de mim. Por quê? Agradeço quem fala mal de mim. É um pecado a menos que eu vou ter. Imagine se as pessoas que eu já fiz tanto ruim, que eu falava mal, viessem dar na minha cara. Porque eu, quando eu não era evangélico, eu chamava os evangélicos até de vagabundo. As mulheres, eu falava, essas piranhadas. Quantas vezes? Hã? Aí hoje, só porque eu estou na igreja, eu virei santo. Não. Nós temos que saber que como nós se ferimos com o que os outros nos fazem, as pessoas também se ferem com aquilo que nós falávamos. Tem muita gente que acha que eu sou errado em falar a verdade, eu falo. Nós queremos ser o bambambam da história. Vem cá, ele tem 40 anos, mas ele tem mãe, ele tem pai, ele também é filho. A Bíblia fala que Deus ele não interfere nas nossas escolhas. Você escolheu uma esposa para casar, não vem botar Deus nos seus negócios depois que virar bagunça, não. Quem escolheu foi você. A Bíblia está falando aqui para Isaac, quando Abraão mandou o profeta arrumar uma esposa para Isaac, se fosse da mesma linhagem. Mas Esaú já casou com outro de outra linhagem. Jacó, né, sei lá. É.
Aí tem gente que arruma homens de outra cidade, outro país, aí não dá certo, quer culpar, ai meu Deus. Não, Deus não interfere em casamento de ninguém. Você que tem que botar a sua vida no altar, orar ao Senhor para saber se você vai tomar uma decisão certa ou não. Nós precisamos entrar no conceito santo. Eu não arrumo marido para ninguém, não. As pessoas que me perguntam, manda foto, o que a senhora acha? E eu falo logo, não é eu que vou viver com ele, não é eu que vou viver com ela, não sei de nada. Agora dizer que a minha família é santa dos outros não vale nada. Toda família tem um bode no meio. Pode crer. Toda família. Quando não é filho, é sobrinho, é primo, é pai, não sei. Toda família vem com uma semente terrível no meio. E aí? E aí? Ninguém sabe. Aí a gente olha um pai dando na cara de um filho. Esse pai tem que ser preso. Vai saber o que o filho fez com o pai, gente. Nós estamos morando junto para ver? Não. Não estamos. Então, nós precisamos ter uma cautela daquilo que nós olhamos. Olhar é uma coisa, conviver é outra. Entendeu? E quando veio a palavra para mim da madrugada, 2h30 da manhã, que eu estava orando, em Atos 28. O povo daquela ilha achava que Paulo era um suicida. Ele tinha que morrer, porque ele não tinha morrido no naufrágio. Se ele não morreu no naufrágio que teve, é porque ele era um suicida, ele era matador. Não. Quando a cobra mordeu a mão de Paulo, o povo daquela ilha, porque Paulo tinha escapado do mar, né? Então, as terras que eram de Públio, um homem rico, um homem de nome, ele guardou a vida de Paulo dos que estavam com Paulo. E Públio era o chefe daquela ilha. Ele recebeu Paulo muito bem. E eles foram hóspedes do Públio. E só que tem uma coisa, o naufrágio aconteceu, a mordida da cobra aconteceu, não era para matar o profeta, não. Não era, não. Porque o pai de Públio estava acamado, doente, com febre, e estava também com disenteria. Quando Paulo entra no quarto, ele fez uma oração e expôs as mãos sobre ele e ele ficou curado. Tem naufrágios na nossa vida que nós pensamos que vamos morrer, não vamos não. Vamos não. Já viu aquele ditado que o culpado ele tem uma que ele é inocente? Só o povo que erra, só os outros que é errado. É. O inimigo ele é tão astuto que ele faz a pessoa mentir de cara limpa. Ó, foi ela que me xingou, tá? Ó, foi ele que me deu um tapa na cara, tá? Quem não conhece a índole da pessoa vai tomar as dores dela e vai meter o pau no outro, xingar de tudo quanto é nome. Nós temos que ter conceito bíblico. Paulo surpreendeu-se no naufrágio, ainda salvando a vida dos outros. Chegou na ilha. Na ilha de Malta, Paulo chega e foi esquentar, fazer uma fogueira. Imagina, estava chovendo.
E Paulo fez uma fogueira para esquentar. E se esquentar para aquecer o frio que estava neles. E de repente veio uma cobra. E foi logo na mão de quem? Show! De Paulo. Por que foi morder a mão de Paulo? Porque Deus ia usar as mãos de Paulo para curar alguém. E o pai do chefe daquela ilha, do dono da ilha, que era o Públio, ele era o chefe. Só que Paulo está falando aqui, arrancou a cobra e jogou ela dentro do fogo. Inimigo você põe no fogo para ser queimado. Cobra. Tá falando de cobra bicho, né? Aí, com Deus não tem esse negócio. Por que Deus permitiu Herodes matar as crianças de 2 anos para baixo? Deus permitiu porque não ia dar nada que preste, ia puxar a família. Quando fala filhos de Belial, são filhos do mal. Tem filhos maus, tem pais maus. Mas eu cresci, meu pai não valia nada para mim. Você sabe por quê? Por que seu pai te abandonou, deixou você com a sua mãe e foi embora? Você não vivia a vida do seu pai e da sua mãe. O meu pai separou, tinha 11 anos. Com 12 anos, comecei a trabalhar de babá. Na casa de Diaconisa Zenilda. Minha mãe era santa, nunca bebia uma cachaça. Bebia muito. E papai cheio das macumbas, que a primeira mulher dele foi bruxa. Tinha um centro de umbanda. A pessoa que não tem Jesus, os demônios se alojam ali. E eu amava um como amava o outro. Não é porque os outros falavam do meu pai que eu ia odiar. Então eu, desde quando eu era criança, eu não guardava o ódio no meu coração. Tá aqui, ó. Paulo em Malta. O povo viu Paulo chegar só porque Paulo foi mordido e não morreu. Já julgaram Paulo como assassino. Se ele venceu o naufrágio, porque ele é um assassino, gente. A nossa mente prega o evangelho, louva a Deus. Procura saber a vida da pessoa primeiro, para depois você saber. Antes de você julgar, acreditar só naquilo que o outro diz. Agora, eu vendo, sabendo, aí eu falo. Eu estava ontem falando que tem pregador que bate na mulher, na cara da mulher, é ignorante, estão nos púlpitos da igreja. Tem mulheres chamadas missionárias traindo os esposos. Uma vez me chamaram, perguntaram para mim, me chamaram para pregar pro lado lá de Meiaípe para lá e falou: a senhora é a Vera de qual bairro? Aí eu fiquei pensando, eu falei: tem bairro também? Precisa saber de qual bairro? Porque eu também sou ignorante, irmão, quando eu fico preocupado com alguma coisa. Falei: porque preciso saber de que bairro eu sou do Portal. Eu moro no Portal, não sou do Portal. Eu não sou da Assembleia, eu não sou da Deus é Amor, não sou da Batista, eu sou de Jesus. Eu moro no bairro Portal. Aí uma mulher, não sei se ela é viva ainda, era uma profetisa antiga, falou: BC, isso já faz tempo. Porque tem uma tal de Vera que ela
tomou o marido não sei de quem, estava em adultério. Falei, minha amada, não sou essa não. Não conheço, mas não sou não. Falei, eu sou casada. Eu acho que eu tinha 13 anos de casado. Ela falou, a senhora é a Vera magrinha? Eu falei, sou muito magrinha não. Ela falou, bom, então a senhora vai pregar aqui na festa. Falei, amém. Gente, não é todo mundo que tá em cima do púlpito vestidinho, saia no pé, terninho de marca, tá com a vida no altar, não. O diabo também prega, e prega que dá uma lambada na gente. Ele conhece a Bíblia, ele foi primeiro que nós no céu. E falar que eu prego errado, eu falo errado, falo não. Falo não. Aí as pessoas querem usar o nome da gente, querendo queimar meu ministério. Foi, Deus falou isso comigo aqui, ó. Eu não tenho medo de falar que foi Deus, não. O Senhor me avisou. Falou bem assim, estão falando mal do seu nome para tentar sujar o teu chamado. Eu falei que deixe sujar. Quem tem que saber de mim é o Senhor é meu dono. É. Eu sei daquilo que eu faço e daquilo que eu falo. Eu sei. A irmã fala muito, eu tenho voz para falar. Agora que quando eu sinto de eu não ir pregar, eu não vou. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, examinai se você está preparado para tomar ceia. Examinai-vos. E se você se examina e não quer tomar ceia, o pastor não tem que chamar você e perguntar o que está acontecendo, não. Porque ele manda sua vida, ele é seu de Jesus. É só você falar, pastor, eu sei ler, que examinai o homem a si mesmo se está preparado para tomar deste corpo. Se você que é ovelha ou obreiro não quer tomar do corpo, você sabe o que você conversou na sua casa, o que aconteceu. Se você se extraviou, falou um palavrão na hora da ira, quem tem que se consultar com Deus é você, não é pastor te chamar e perguntar o que está acontecendo, que vira uma fofocada. Aí depois fala com um, fala com o outro e vira aquele inferno da vida do cidadão. Nunca liguei para pastor para passar problema meu. Nunca. Não. Sabe o que é isso? Exaltação do homem. Acha que pegou uma carteira e papel, tem que saber da vida do outro. Igreja é um lugar de se unir para adorar o Senhor, não para saber da vida do outro. Então é necessário. É necessário a gente colocar nossa vida no altar. Ler o Evangelho e crer. Então, tem muitos casamentos se desfazendo. Por quê? Porque tarefas dentro de templo feito por mão de homens, achando que o casal nem dia de domingo ele pode estar dentro do lar dele. Irmão, se tem um estudo na terça, você está aprendendo a Bíblia, amém. Domingo à noite ao culto, o dia é pro casal e os filhos. O sábado e o domingo é pro casal e os filhos. Vocês têm que ter consciência, consentimento das coisas. É muita coisa errada, gente, que nós precisamos consertar. Se eu estiver um culto para eu não estiver bem, o Senhor falar comigo algo, ou me revelar algo, eu só mando um recado, olha, amado,
não vai ser lícito, ou não vai dar como eu estar com vocês hoje. Aconteceu alguma coisa, irmão, é eu e Deus. Pronto. Deixa falar mal, deixa fazer intriga, deixa jogar charada de ensino. Problema. Boi de charada é churrasco para mim. Entendeu? Então eu sou a igreja de Cristo. Se Jesus expulsou os cambistas no tempo dele, porque fazia anarquia na porta da igreja, eu vou aceitar qualquer coisa me atingir. Não. Eu sou aquela pessoa que, se eu conseguir orar, eu oro. Se eu conseguir chegar, eu chegarei. Se eu tiver que ficar no meu lar, ficarei. Porque a primeira missão é a paz do meu lar. Se eu estou em paz comigo mesmo e com Jesus aqui, estou numa grande missão. É uma mania de pessoal falar, vou fazer um culto, vou perguntar ao meu pastor, perguntar por que a casa é dele, é ele que paga sua água, sua luz, seu aluguel? Não, se Jesus quer um culto na minha casa, me levantarei, convidarei só quem Jesus manda, farei um culto e amém. Minha casa é território particular meu e do meu Senhor Jesus. Aí o povo traz uma reflexão errada, vem uns burros falando e os outros aceitando, uns burros falando e os outros entrando. Para com isso. É um câmbio mundial de erro. Rapaz, é uma coisa feia, uma guerra de igreja contra igreja. É ridículo. Eu não quero essas doideiras na minha vida, não. Não. Eu quero é viver. Não, irmão. Quão bom e quão suave é que nós vivemos em união e em paz. Aí inventaram um monte de palhaçada nas igrejas. É chá um dia, é chá não sei de que no outro dia. É uma parafernália até... Olha bem, o chiqueiro que estão fazendo o templo da casa de Deus. Até chá de casamento dentro da igreja. Chá de casamento, chá de bebê. Isso é uma palhaçada com a casa de Deus. Aniversário dentro da igreja. Gente, Jesus está voltando. O Espírito Santo não faz parte dessas palhaçadas. Fazendo comércio da casa de Deus. Vai morrer um monte sentado no altar. Tanto mulheres, que eu estou vendo, como pastores. Na hora de uma festa dessa vai morrer. Foi Jesus? Não, foi seu pecado. Eu acho bom nós tomar conhecimento da verdade. A Bíblia do Senhor não muda. Não adianta, não. O máximo de culto na igreja do Senhor, terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Ou segunda, quarta e sexta. 3 dias de culto e a família em casa curtindo o lar e os filhos crescer. Isso é porque eu tenho pouco tempo de evangelho, só 22 anos, tá? Mas... para quem está 50 anos dentro da igreja e não se converteu ainda e querendo arrumar um meio de ganhar dinheiro, estou avisando, Jesus está chegando. E eu não vou, eu falei mesmo que eu não vou passar nenhum tipo de visão que Deus me der mais. Não. Quando eu tiver uma visão, eu vou esperar. Se acontecer, porque foi Deus que me falou. Tá? Foi Deus que me falou.